Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade, está começando agora o programa Conexões Fortaleza. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos. Uma doença que vitima 20 mil pessoas todos os anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais sofrerão uma fratura por conta dessa doença. Nós estamos falando da temida osteoporose. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a doutora Cristine Muniz, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Ceará. Boa tarde, doutora Cristine. Obrigada mais uma vez. Tudo bem, pela sua presença. Vamos falar hoje dessa temida osteoporose, uma doença silenciosa, que eu acho que quando você recebe o diagnóstico, você deve tomar um susto, né? E como geralmente a pessoa recebe um diagnóstico desse? É pela prevenção, ou seja, as pessoas que passaram dos 40 anos têm esse cuidado, ou geralmente o paciente que descobre é o que chega lesionado no consultório? Felizmente, a maior parte das pessoas descobre porque realmente vai atrás de procurar. Geralmente, o ginecologista, ele inclui o exame de rotina. Então, acaba que quem tem acesso a atendimento ginecológico rotineiro acaba conseguindo o diagnóstico, às vezes, idealmente, até antes de ter osteoporose. E qual é a idade dessa mulher que o ginecologista diz, olha, chegou a sua idade de começar a fazer esse tipo de exame? A Organização Mundial de Saúde manda que se faça, sugere que se faça depois dos 40 anos de idade. Só que a gente sabe que, de fato, a osteoporose é uma doença que acomete a mulher saudável em média 5 anos após a menopausa. Certo. Então, essa idade de início da osteoporose, ela varia, né? Mas é mais ou menos ali entre os 40 e 50 você já deve se preocupar com esse problema. E o que causa a osteoporose? O envelhecimento. A queda dos hormônios com o envelhecimento, por isso que a menopausa aqui, de fato, está mais impactando, né, no desfecho de osteoporose, mas basicamente o que leva à menopausa é a queda dos hormônios femininos, que o homem não tem. O homem tem mais hormônios masculinos e os hormônios masculinos, eles aumentam a massa óssea. Então, por isso que o homem dificilmente tem osteoporose. Normalmente, quando o homem tem osteoporose, é relacionado a outras síndromes, como o hipogonadismo, ou seja, diminuição da função dos testículos na produção hormonal. E no caso da mulher, quando ela tem uma idade que não é muito avançada e é diagnosticada, é por quê? Olha só, essa é uma doença eminentemente do envelhecimento, certo? Do pós-menopausa. Em alguns casos mais incomuns, como por exemplo, pessoas que têm que usar corticoide em doses altas por tempo prolongado, como pessoas que têm doenças reumatológicas, artrite reumatoide, asma, esses pacientes estão mais suscetíveis a terem osteoporose numa idade mais precoce. Então, essas pessoas que estão nesse grupo já precisam ficar atentas, porque, gente, a osteoporose é uma doença silenciosa. Eu perguntei aqui para a doutora, mas que sinais eu posso observar? Ela, nenhum, não tem sinal, ela é realmente silenciosa. Isso, a gente diz que a fala da osteoporose, quando é que ela se manifesta? Quando você tem fratura. Meu Deus. E é mais fácil mesmo a pessoa que tem osteoporose ter uma fratura? Como é que isso acontece? Sim. A gente considera hoje a osteoporose uma doença que não é só da fraqueza do osso, sabe, Claudinha? Uma coisa importante chamar a atenção. Antigamente a gente pensava muito nessa coisa do osso. Hoje a gente considera também que a musculatura é extremamente importante. Então a osteoporose, ela é uma doença de enfraquecimento do osso, mas as pessoas que também têm sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, tem muito mais facilidade de ter fratura. Porque se eu tivesse osteoporose e eu não sofresse fratura nenhuma, eu não teria problema nenhum, tá? Esse osso é um osso normal, só que ele é mais suscetível a se quebrar. E se eu tiver uma osteoporose, mas tiver uma musculatura forte que segure e protege aquele osso? A possibilidade também é pequena. Diminui muito a chance de você ter fratura, até porque cai menos, até porque tem mais chance de se segurar, de se equilibrar, tá? Nem as fraturas da osteoporose, elas acontecem às vezes sem movimentos, não é? A gente diz assim, o que é que levou um idoso a ter uma fratura do fêmur? Tem alguns locais que são os principais locais de acometimento da osteoporose. São o rádio distal, o húmero proximal, o fêmur e a coluna.
A coluna, ela é um pouco diferente, porque normalmente elas são microfraturas que vão acontecendo e aquele corpo vertebral vai diminuindo de altura. É por isso que a gente diz que muitas vezes o idoso vai perdendo centímetros, Sim. justamente porque esse corpo vertebral vai diminuindo de tamanho na fratura da osteoporose. As outras fraturas da osteoporose, mais frequentes, que são o punho, o ombro e o fêmur, elas geralmente acontecem por algum acidente, só que às vezes é um acidente mínimo. Eu já tive paciente que foi levantar e se segurou na mesa e quebrou o punho. Imagina uma pessoa que cai, porque o nosso instinto é colocar a mão no chão para se apoiar, quebra na hora. Quebra o punho, quebra o ombro, às vezes quebra os dois. Meu Deus do céu. E ou pode quebrar o fêmur. E o fêmur ele pode quebrar em 2 locais diferentes, no colo do fêmur ou na região entre os trocânteres, que a gente chama de fratura transtrocantérica. Ambas, que a gente chama de fêmur proximal, ambas são fraturas de osteoporose, sendo que o colo do fêmur é em paciente um pouco mais jovem, em torno dos 70, e transtrocanteriano em paciente um pouco mais velho, em torno de 80. Ale, coloca aí as fotos só para a gente mostrar. A doutora falou sobre os locais onde acontecem mais lesões, aí só não tem o do ombro, né? Mas esses são os locais, só lembrando, doutora, geralmente quando a gente vê esse desenho vermelho, a gente associa a dor. A osteoporose não causa dor, não é isso? Mas a fratura da osteoporose, a fratura sim, causa. E a fratura do húmero, lá no desenho, tem aquela vértebra pintada de vermelho. Sim. Veja que ela é um pouquinho mais achatada do que as outras. E esse achatamento é a fratura clássica da osteoporose na coluna. Acontece um achatamento do corpo vertebral. E isso leva à dor, sim. Mas a gente pode generalizar, dizer que aquele idoso que está curvado, perdendo, ficando menor, ele pode ter osteoporose ou não? Esse processo acontece também com outras pessoas que não têm osteoporose? De afundamento Não, o afundamento da vértebra, ele é próprio da osteoporose. Acontece que a maior parte dos idosos que não se cuida vai ter osteoporose. Você deve conhecer alguns idosos cuja postura é bem elegante, sim, a altura se mantém, normalmente são homens, porque a mulher é mais suscetível. Então, a mulher vai tendo uma postura mais encurvada, e homens que praticam atividade física geralmente durante a vida toda. Porque sabe um detalhe importante? A gente forma massa óssea da hora que nasce até os 20 anos de idade. Dos 20 anos de idade em diante... É só para perder. A gente só... Meu Deus, doutora. E essa perda de massa óssea, ela está relacionada a várias coisas, né, da vida. Então, a osteoporose é uma doença muito relacionada ao estilo de vida. Então, pessoas cuja alimentação é rica em cálcio. Lembrando que os derivados do leite, queijo, iogurte, o leite em si são a principal fonte de cálcio. Uma pergunta muito frequente no consultório é a pessoa dizer: mas eu não tomo leite, eu tenho uma alergia ou intolerância e eu só como verdura. Serve? Os vegetais verdes, eles também são ricos em cálcios. Entretanto, a quantidade do cálcio que tem no vegetal para que você absorva, que é o que a gente chama de biodisponibilidade, eu como, mas eu absorvo tudo isso, dos vegetais é menor do que a do leite. Ou seja, você precisaria comer uma quantidade muito maior de vegetais, quantos copos de leite, doutora? Tem uma média por dia? Sim, o consumo de cálcio diário é saudável para uma pessoa que não está amamentando, em torno de 1 grama de cálcio por dia. Um copo de leite, ele tem em torno de 300, então 3 copos de leite. Só que se você consumir cálcio de outra forma, como suplemento, ou se você diversificar leite, queijo e iogurte, juntando com os vegetais verdes que você consome, você acaba conseguindo atingir. Mas precisa prestar atenção nisso. É por isso, gente, que a prevenção é importante. Por quê? Entra a suplementação com a alimentação também e com os suplementos, né? Se você chega a uma certa idade e o médico, através do exame, viu que você está precisando suplementar o cálcio, ele vai te passar um suplemento e você vai ter todo dia aquela dose diária que precisa para manter seu osso forte. Isso, lembrando que a gente, o tratamento da osteoporose, ele é um tripé. Não adianta só consumir o cálcio, tem que fazer atividade física, porque o cálcio vai colocar... O cálcio que da sua dieta, ele vai ser colocado dentro do osso, ele
a partir da atividade física. Então, se eu consumo cálcio, mas eu não faço exercício nenhum, eu desperdiço parte do que eu consumi, tá? Então, e chamando a atenção que são para melhorar massa óssea, são os exercícios de carga, musculação, caminhada. Olha aí, gente, por isso que hoje a gente está vendo uma tendência muito grande de idosos invadindo a academia. Que bom, né? Isso. Tem muito idoso que acha que não, a academia não serve para mim, é coisa para gente nova. Não é, gente. Tá cada vez mais, tá comprovado, né? Tá cada vez mais sendo uma tendência que você fortaleça a sua musculatura. Existem doenças associadas a pessoas que têm a musculatura fraca, né, doutora? Isso. Ou seja, academia é sim lugar de idoso, né? Na verdade, a minha fala é que quanto mais idoso você for, mais você precisa de musculação. É verdade. É verdade. Eu recentemente, quando eu comecei a passar por esse processo de mudança do meu corpo, o meu nutricionista disse, você precisa treinar mais do que uma menina de 20 anos, você tem que correr atrás do tempo que foi perdido, para você conseguir chegar na quantidade de massa que para mim é a ideal. E é verdade isso, gente, para você ter mais qualidade de vida. E eu já estou pensando realmente quando eu chegar na minha velhice, né? Tem vários vídeos nas redes sociais, enfim, doutora, de idosos mostrando por que eles treinam em academia. E aí eles fazem um exercício parecido com aquele movimento que eles executam em casa, os que moram sozinhos, para conseguir levantar da cadeira sozinho, ou seja, a força nas pernas, conseguir carregar uma sacola no supermercado, para você não chegar nessa idade tão dependente de outras pessoas e correndo o risco de cair na rua e se acidentar, né? Isso, sabe, você tocou em 2 pontos extremamente interessantes. Um, é que é claro que se eu faço atividade física ao longo da minha vida, eu vou facilitar esse ganho de massa óssea, diminuindo a chance de osteoporose lá durante o envelhecimento. E segundo, esse treinamento funcional, ele dá autonomia para o idoso. Exatamente. Então, quando você tem o idoso que pratica atividade física regular, ele tem mais autonomia e ele tem menos chance de se quebrar. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa falar também, que é assim, o consumo de cálcio, a quantidade de exercício que pratica, não fumar, porque o cigarro, ele impacta muito no enfraquecimento. Os hábitos, né? E uma coisa que a gente não pode mudar. Então, essas são as condutas que a gente chama de modificáveis. Se eu não fumar, fizer exercício, tiver um bom consumo de cálcio e vitamina D ao longo da vida, eu vou melhorar meu estoque de massa óssea. Só que tem um aspecto também genético. Então, pessoas que têm mães que tiveram fratura por osteoporose, e aí tem um grupo específico mais relacionado a isso, que são mulheres mais brancas e mais magras, elas têm mais tendência a ter osteoporose. Então, se a minha mãe teve fratura por osteoporose, eu preciso ficar mais alerta para me prevenir, para que eu não tenha osteoporose, porque eu sou grupo de risco. Eu sou grupo de risco. Minha mãe tem osteoporose, né, doutora? Tem que ligar o sinal de alerta, já passei dos 40. É isso mesmo. Que exame que o médico pede? Então, geralmente o exame que detecta a massa óssea que a gente usa mais é a densitometria óssea. Certo. Tá? A densitometria óssea, ela serve para ver a qualidade da massa óssea que você tem. E aí ela pode dizer se você tem osteopenia, que é como se fosse antes da doença osteoporose, um enfraquecimento que não chega a ser diagnosticado como osteoporose ainda, ou se você já tem osteoporose. E na osteopenia, você pode até não precisar de medicação para tratar. Você pode, às vezes, só com modificação do estilo de vida, aumentando massa muscular, fazendo exercício regularmente e com consumo, seja por suplementação, seja pela alimentação, você pode melhorar a sua massa óssea. Com osteoporose, não. Geralmente, tem que fazer tratamento medicamentoso. Então, o tratamento da osteoporose, basicamente, é o que já foi dito, né? Consumo de cálcio, suplementação, exercício físico e o medicamento específico. Isso, o medicamento específico. Algumas pessoas falam muito sobre as outras coisas. Magnésio, potássio, vitamina D, todos esses outros elementos, eles são importantes, mas eles são principalmente carreadores. O que eles fazem é ajudar o cálcio que você consumiu na sua dieta a entrar no osso. Então, eles são importantes, sim, mas não são a coisa mais importante. Sem o cálcio, não adianta usar nenhum desses. O cálcio é o principal.
E o banho de sol, doutora? Sim, né? A vitamina D, ela é principalmente produzida na pele. E aí, quando a gente toma banho de sol, a gente faz essa conversão, a produção de vitamina D. Tanto que pessoas em países com menos sol, eles têm mais risco de osteoporose do que em países ensolarados como o nosso. Deve morar em Fortaleza, nos privilegia pelo menos a massa óssea. Só que tem um detalhe, doutora, tem um jeito certo de tomar banho de sol, né? Tem o horário certo, tem que, livrar aqui o braço. Geralmente a gente vai pro sol, a gente se cobre, né? Porque a gente não aguenta o calor do sol batendo na nossa pele. Mas aquele horário que você precisa tomar o banho de sol, aí sim você precisa se expor de verdade. Quais são as dicas, assim, para um banho de sol, para quem está pensando exatamente nesse tipo de prevenção? Então, hoje tem uma controvérsia muito grande em relação a isso, porque a gente sabe que o horário mais adequado para essa conversão de vitamina D são os horários em que o sol está mais inclinado, perpendicular à Terra, ou seja, entre 10 e 2 horas da tarde. Aquela pior hora, né? Mas como o risco de câncer de pele para pessoas que se expõem ao sol esse horário, e veja, com maior exposição da área corporal possível. Então, se eu pudesse ir de biquíni para a praia, sem protetor solar, de 12 às 14, seria ótimo em termos de conversão de vitamina D. Só que aí a gente tem que considerar também o risco de câncer de pele. Então... A dermatologista, por exemplo, não vai gostar, não. né? A gente vai levar o carão da dermatologista se a gente Tem que entrar num consenso aí, gente. Tem que ter uma dica, doutora. Não, a gente uma exposição continuada, pequena. Realmente não adianta cobrir tudo, botar protetor solar em todo canto, você vai acabar não consumindo. E também a gente consegue consumir vitamina D um pouquinho da alimentação. Então existem os peixes de água profunda, por exemplo, como a sardinha, são muito ricos em vitamina D. Então algumas coisas que a gente consome podem também nos ajudar a ter acesso à vitamina D, não necessariamente tendo que usar remédio. Eu já ouvi dizer, eu não sei se é verdade, porque o Rafa ainda tomou banho de sol, mas eu ouvi dizer que existem alguns pediatras que inclusive estão dizendo para os pais, olha, não tem necessidade de todo dia você dar um banho de sol no bebê, porque existem outras formas de adquirir. Tanto é que a vitamina D, aquela que você dá para o bebê, essa é indispensável. Ou seja, teve durante muito tempo uma controvérsia em relação ao horário, né? Uns médicos diziam que era um horário, outros diziam que era em outro. Ou seja... A gente tem uma grande dificuldade de dosar a vitamina D. A vitamina D, ela é uma medida muito complicada. Por exemplo, se eu fizer a dosagem da minha vitamina D e depende a dose da vitamina D vai ser modificada, vai mudar de acordo depende da hora que eu fiz o exame, depende se ele foi guardado no tubo adequado. Então tem tanta variabilidade desse exame que ele não é um exame tão preciso assim. Tá? E como o consumo de vitamina D as vitaminas, quando elas consumidas em excesso, elas podem dar problema. Na vitamina D, isso não é tão verdade. Por isso que alguns médicos têm coragem de passar doses muito altas de vitamina D. Só que não existe evidência científica forte de que essas doses muito altas de vitamina D podem também ser saudáveis ou fazer sentido. A maior parte da vitamina D, se você consumir uma dose alta demais, ela vai ser excretada pelo xixi, pela urina ou pelas fezes. Então, não faz também sentido ficar tomando dose alta demais. Entendi. Ale, coloca aí aquelas outras 2 fotos, só pra gente mostrar para quem está em casa. Olha, a doutora já me disse que observando a olho nu, não existe uma diferença tão grande. Mas assim, doutora, por dentro o osso, você perde muita massa óssea, né? Quando você está com a doença. É formado de 2 estruturas, essencialmente. A parte de fora, que é o que a gente chama de osso cortical, que na figura de cima você vê que ela é mais grossa. Às vezes, quando você vai operar, ou você vê um raio-x de um homem forte, desses que pratica muita atividade física, esse osso cortical, ele é bem espesso, é um osso muito duro. Você não vê, mas você percebe, por exemplo, quando você vai furar. Quando você vai operar um paciente de uma fratura que seja, por exemplo, um homem jovem atleta, desses atletas realmente, a cortical às vezes é muito espessa, muito densa, que você tem dificuldade com a broca de furar esse doutor, osso. Então um jogador de futebol, por exemplo, que sofre uma fratura, tem que ser
Uma pancada muito forte, né? Exatamente. Porque Meu essa Deus. massa da cortical, ela aumenta muito no osso forte. E do osso osteoporótico, como a gente estava vendo lá na Volta figura... aí, Ale, por favor. Olha, na figura de baixo, essa parte de fora, que é mais rígida, consegue ver a diferença da imagem de cima para a imagem de baixo? A imagem de baixo, o osso, né? Exato, a cortical é bem fina, aumentando o osso esponjoso. Então, a parte que nos protege de fratura é a cortical, essa parte que é mais densa, que é a parte de fora, e a parte que faz com que cresça o osso é a parte esponjosa, que é essa parte que chama esponjosa em alusão a uma esponja mesmo, porque ela é cheia de cavidadezinhas. E essas cavidades aumentam, o osso fica mais frágil. Aí você não consegue ver, mas você consegue, por exemplo, furando, às vezes você vai furar o osso de uma pessoa com osteoporose, é um osso super frágil, bem fácil de furar. Coloca a outra imagem agora para a gente ver, que a doutora já explicou que isso, gente, é uma imagem microscópica, né? A olho nu não seria tão evidente assim, os espaços não seriam tão evidentes, mas assim, eu coloquei essa imagem só para você de casa observar como é um osso de uma pessoa que tem a doença. É uma coisa diferente, né? E você fica olhando assim e chega a ser assustador. É, mas é importante chamar a atenção que ao receber o diagnóstico, que foi a sua primeira pergunta, aí eu recebi o diagnóstico de osteoporose, eu devo ficar assustada? Não, você precisa tomar as medidas para de fato se proteger. Fazer fortalecimento da musculatura, aumentar o consumo de cálcio da dieta e fazer o tratamento medicamentoso, tá? Então, a gente não consegue muito restaurar massa óssea. Com o que existe medicação hoje, a gente não consegue fazer com que uma pessoa que tem osteoporose, muitas vezes ela passe a não ter mais osteoporose. Então ela não tem cura. Não tem cura, mas com a medicação, esse cálcio ele é fixado dentro do osso e o osso fica mais forte. Então, embora ele permaneça tendo muitas vezes diagnóstico de osteoporose, mas ele diminui a chance de ter fratura. Certo. E o risco de fratura, ele é calculável, ele dá para ser estimado. Existem algumas ferramentas, como o Frax, por exemplo, que você vai anotar alguns dados, como os dados da densitometria, os dados da idade, e aí com isso você estima o risco de fratura nos próximos 10 anos. Entendi. E aí, gente, você também que tem a doença precisa tomar o cuidado. O que causa mais a fratura? É o acidente, é a queda, né? A doutora já disse que às vezes até sentada a pessoa pode sofrer. Tem as dicas também para dentro de casa ou na rua você tomar os cuidados, né? A Sociedade de Ortopedia, ela tem orientações, você pode ver no site da sociedade, que chama de casa segura. Quando a gente fala, hoje de manhã isso para paciente, a neta estava me contando que ela caiu, o cachorrinho passou no meio das pernas e a derrubou. Ela teve uma fratura do ombro. E aí está com problema agora por conta disso. Então, algumas medidas são extremamente importantes que a gente chama de casa segura do idoso. Ter o cuidado de ter uma luzinha acesa à noite para que ele não se levantar, principalmente no escuro. Às vezes o idoso não correr o risco de cair, que é num local, um horário muito frequente de queda do idoso é à noite, quando levanta para fazer xixi, por exemplo. Cuidado com o tapete, cuidado com ter barra, principalmente no banheiro, evitar pisos que sejam muito lisos, evitar molhar o chão onde o idoso vai passar. Infelizmente, cachorrinhos pequenos dentro de casa podem sim derrubar. Animais de estimação pequenos podem promover. É perigoso demais. Isso. E aí, basicamente assim, essas são algumas. Tapetes, pisos muito lisos, falta de iluminação adequada, com cuidado da barra, esse faz bastante diferença. Tá bom. Doutora Cristine, obrigada mais uma vez pela sua presença. Doutora Cristine, que falou aí de um assunto que muitas pessoas devem ter, uma doença que muitas pessoas devem ter e nem sabem ainda, que é a osteoporose, que eu comecei aqui o programa dizendo a temida osteoporose. Doutora Cristine já explicou tudo aqui, tá, gente? Ok, é uma doença da idade, se você recebeu o diagnóstico, é só se cuidar, muda o estilo de vida, começa a tomar medicação e, claro, vai fazer um exame para descobrir o mais cedo possível, começa a se tratar, fica aí nas mãos de um bom profissional que dá tudo certo, né, doutora? É isso, muito bom. Obrigada a você pela oportunidade de trazer esse esclarecimento à população. Obrigada, doutora. Você de casa, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Nosso próximo encontro já fica marcado. Até lá. Tchau, tchau.